Nós estamos aqui, mais uma vez, tentando aqui desenvolver a oftalmologia mineira através dessas reuniões. A gente procura convidar sempre colegas que estão no up-to-date aí do assunto, né? E todos nós aqui temos alguma vivência em urgências e emergências oftalmológicas, e nós procuramos convidar, e é lógico, né, que nós temos vários colegas que poderiam estar aqui, que a gente tem uma enormidade de colegas competentes, mas muitos, às vezes, declinam, né? E a gente, do convite, e a gente sabe que o Marcos Vinícius, o Luiz Felipe e o José Aloísio Massotti nunca recusa, né? Eles nunca recusam um prestígio aqui da nossa SMO. Eu queria justificar aqui a ausência do presidente João Neves. Ele já desistiu de conduzir a SMO Talks, porque eu roubei dele, literalmente. Eu tomei a ideia foi dele e ele eventualmente participa com temas mais ligados à competência dele, muito grande em termos de gestão do SUS, né? Eventualmente, quando ele pode, ele está presente. E o nosso tesoureiro, né? E o nosso Wesley, e o nosso secretário, desculpe, sou eu, né? E o nosso vice-presidente, que é o Breno. Os três estão ausentes, mas nós estamos aqui representando a diretoria da SMO. Eu fico muito feliz que nós já temos aqui 27 participantes e a gente já pode começar. Eu vou dar uma noção rápida do nosso plantel, né, com os currículos bem exaltados aqui, na pessoa, por exemplo, do professor Luiz Felipe da Silva Alves Carneiro. Ele é médico oftalmologista, mestre em educação em diabetes pela Santa Casa, nossa querida Santa Casa, coordenador de ensino da residência médica também da Santa Casa, de BH, é chefe na unidade de urgências e emergências lá da Clínica de Olhos, que tem um movimento gigantesco, né? E é professor titular do Oftalmocurso Presencial Brasil e é o meu coordenador do serviço, que eu também sou um aluno lá da neurooftalmologia, aprendendo lá com o doutor Artêmio. Eu estou meio ausente, mas eu estou pedindo perdão aqui ao chefe e eu pretendo voltar assim que possível. Quero agradecer a presença dele e também do professor Marcos Vinícius, nosso grande amigo, que é o coordenador científico da SMO. Eu o auxilio sempre. Ele é especialista em córnea e cirurgia refrativa, é o atual chefe do ambulatório de oftalmologia da Santa Casa. Quer dizer, então, eu estou com dois chefes aqui, ó. É o Luiz Felipe e agora o chefe do ambulatório, que é o Marcos Vinícius, nossos grandes amigos. E ele é responsável pela coordenação científica da SOBLEC, do eixo córnea, nos anos de 2022 e 2023. E chegando ainda, agora no final, o nosso amigo José Aloísio Massotti, que já está a postos. Muito obrigado, Zé Luiz. Boa noite. Tem também, boa noite, bem-vindo. Também tem uma experiência muito grande em... É uma família, né, de oftalmologistas, que eu sou amigo de todos, e ele tem a graduação aqui na Federal, residência em oftalmologia pelo São Geraldo, pela forte residência de São Geraldo, igual a da Santa Casa. Nós temos aqui ótimas residências em Minas. Fez o fellowship em glaucoma, é muito inventivo, desenvolveu aparelhagens e eu me lembro dele fazendo com um colega para fazer uma cirurgia de catarata e glaucoma, se não me engano, você me corrige, mas o Sérgio Jacobitz, né? E eu achava muito interessante, né? E tem o doutorado nas Ciências Aplicadas à Cirurgia e Oftalmo, lá na Medicina, da UFMG, ex-coordenador do Serviço de Urgências Oculares do próprio São Geraldo, 2015-2018, e foi médico oftalmologista, colega meu de plantão, meu chefe. Quando eu tinha muito problema, eu passava o caso para ele. Mas a gente sabe que a urgência, a gente não dura muitos anos. E o Zé Luiz é uma pessoa esperta, ele ficou um tempo bom,
que já cansou, né, Zé Luiz? Mas o Luiz Felipe ainda está lá sofrendo ainda, né? Mas a urgência é uma cachaça, que eu acho que a gente aprende muito, né? E é uma carência muito grande, né, gente? Eu espero que a gente tenha muitos alunos, inclusive da graduação aqui, residentes, né? Porque até a turma antiga como nós estamos sempre aprendendo. Então, eu vou deixar agora vocês falarem. Vocês podem, a gente pode aí combinar de 15 a 20 minutos para depois discutir. Isso nós estamos em casa. Fiquem à vontade para o tempo que for necessário e a gente vai ficar de olho no chat, porque eu espero muitas perguntas. Eu mesmo vou fazer algumas, que a gente sempre quer aprender mais e mais. Vamos começar aqui pelo professor Marcos Vinícius, que ele está na minha esquerda, depois o Luiz Felipe e depois o Zé Luiz. Ou, se quiserem inverter, fiquem à vontade. Tudo bem, gente? Perfeito, Molinari. Então, muito bem. Então, bem-vindos. Muito obrigado ao Reinaldo, da Associação Médica. A Associação Médica é uma grande parceira da SMO, a nossa sede, a nossa casa, né? E nós estamos aqui para unir os oftalmologistas mineiros aqui de BH, assim como de Minas também. Então, vamos aprender um pouco. Muito bem. Vocês veem minha tela aí? Sim. Beleza. Ok. Bom, sempre um prazer, né? Queria agradecer ao Molinari pelo convite, sempre muito gentil. E para falar de úlcera de córnea, é claro que a gente, para falar aqui em alguns minutos sobre úlcera de córnea, realmente é um tema muito extenso. Para cada slide a gente pode fazer uma aula, então eu vou tentar fazer um panorama geral, eu acho que é uma boa possibilidade de revisão com alguns comentários para a gente ter uma noção, pelo menos um pouco mais geral e eventualmente aprofundar em alguma coisa. A Molinari falou muito da urgência, né? Algumas residências, ao contrário da Santa Casa, do Hospital São Geraldo, muitas vezes não tem uma urgência tão forte. E aí eu queria lembrar, convidar que o Dr. Luiz Felipe tem um fellow em urgência. A gente tem uma fellow hoje atendendo lá na urgência da Santa Casa, com muito prazer, e isso ajuda muito tanto os residentes quanto os fellows. Então, todos estão convidados para isso também. Bom, primeiramente, eu queria falar sobre as lesões das úlceras, mas a gente não pode falar de lesões ulcerativas na nossa córnea sem falar de lesões epiteliais. Então, sempre lembrar que uma ceratopatia punctata, uma erosão recorrente, uma distrofia das partes anteriores da córnea, seja de Bowman, seja do epitélio, eu preciso fazer um tratamento muito intenso para que essa cicatrização ocorra, porque são a partir dessas lesões que uma bactéria, um protozoário, ele vai entrar. Então, se eu tenho na minha rotina um paciente que tem essas erosões, realmente é importante a gente fazer essa avaliação e fazer um tratamento, em especial aquele paciente que tem essas lesões em lente de contato, né? Então, o tratamento é importante, mas é sempre importante a gente procurar corpos estranhos, né? Porque muitas vezes a gente deixa passar, muitas vezes ansioso pelo tratamento da úlcera, mas é importante fazer a reversão da pálpebra. E lembrar que tudo que vai mais profundo em Bowman, eu vou ter um leucoma. Então, meu tratamento ele precisa sempre priorizar isso, porque uma vez que eu ultrapasso o Bowman, eu já começo a ter uma ulceração verdadeira e não só uma desepitelização. Lembrando que quando eu tenho uma lesão suspeita, em especial uma conjuntivite, por Neisserias, gonorreia ou meningítides, Clostridium, Hemófilos, Shigella, Listeria, são bactérias que penetram o epitélio íntegro da córnea. Então, um paciente com uma conjuntivite, por exemplo, por Neisseria gonorreia, profusa, hiperativa, é um paciente que eu preciso tratar ele mais urgente e ver se ele tem lesão na córnea, porque muitas vezes ele vai precisar de um medicamento sistêmico e às vezes até internação, porque a perfuração pode acontecer. Então, sempre lembrar dessas lesões epiteliais, muitas vezes a gente só passa um lubrificantezinho e, na verdade, a gente tem que ser um pouco mais ativo em relação a isso, né? Então, de um modo geral, toda vez que eu tenho uma erosão corneana mais profunda, eu terei uma ulceração, e quando isso está associado a processos inflamatórios, ou seja, sinais flogísticos, eu terei uma ceratite.
E isso geralmente acontece numa desepitelização, onde eu tenho uma infiltração de bordas. Essa observação da infiltração de bordas ela é muito importante para tirar essa dúvida se é só uma desepitelização ou se ali eu já tenho uma evolução. É claro que todos nós sabemos que a anamnese é importante, então a avaliação do tempo de tratamento, quais medicamentos já foram usados, se o paciente usava lente de contato, se tinha contato com alguma coisa, questões de higiene, colírios que está usando anestésico, isso tudo vai ser importante para a gente poder fazer o tratamento. Mas, de uma maneira geral, a gente poderia classificar essas ulcerações em infecciosas, e aí nós vamos ter as bacterianas, a gente vai falar um pouco mais sobre elas, e de uma maneira muito simples, a gente poderia classificá-las em gram-positivas e gram-negativas. Isso vai ser importante porque muitas vezes o gram já nos dá a resposta de tratamento sem precisar esperar uma cultura, que algumas vezes demora mais de uma semana, e aí a gente pode, se for esperar essa definição, inclusive de um antibiograma, a gente está perdendo tempo. E aí a gente pode separar essas bacterianas em anaeróbicas, aeróbicas, mas o gram ele vai ser o nosso primeiro ponto de apoio para saber o caminho que a gente vai tomar. Eu posso ter também úlceras fúngicas, a gente vai falar um pouco sobre elas, e de uma maneira geral, elas vão se dividir em fungos filamentosos, em leveduras, esse tem que ser o raciocínio inicial da gente, e depois a gente aprofunda dependendo do tipo de fungo que está acometendo a córnea. As ceratites infecciosas virais, de uma maneira mais geral, a gente vai pensar no herpes simples e no varicela zoster. É claro que eu tenho outros vírus que podem atacar a minha córnea, inclusive o adenovírus e até mesmo alguns casos de coronavírus que podem ter essa conjuntivite. Mas aqui eu estou falando de uma úlcera mais profunda, que lesa realmente o epitélio e não só, por exemplo, o infiltrado adenoviral. Então, a gente vai conversar um pouco sobre elas. E os protozoários, que classicamente a gente vai dividir em dois, são os mais comuns para a córnea, que é a grande vilã que a gente tem, que é a cantameba, e o microsporídeo. Então, é importante a gente tentar definir essas classificações para a gente saber o caminho de tratamento. É a partir deles que a gente define esse caminho. E nós temos úlceras não infecciosas, né? São aquelas que podem ser inflamatórias ou ainda assim não inflamatórias, mas todas elas vão ter um mecanismo de lesão do colágeno, e isso vai ser importante para que a gente tome a decisão de tratamento também. Esse caminho ele vai por úlceras por lesões mecânicas, imunológicas, alérgicas, reumatológicas. Então é um caminho que muitas vezes a gente vai ter que lidar um pouco fora da córnea, então tem que procurar pálpebra, conjuntiva, muitas vezes até câmara anterior, e muitas vezes eu vou ter que usar a nossa medicina e fazer uma avaliação muito mais sistêmica desses pacientes, porque é algo sistêmico que acaba atacando os olhos. De uma maneira geral, num resumo muito grande, a gente poderia pensar no Dehlen, a gente vai falar um pouco sobre ele, mas que não é propriamente uma úlcera, é um afinamento, mas que muitas vezes se confunde com úlceras e a gente recebe muitos pacientes dessa maneira. As ceratites marginais ou catarrais, que são reações imunológicas, a própria rosácea, que também é importante, pode dar algumas úlceras periféricas. A flictênula, que não é uma úlcera propriamente dita, mas eu gosto de colocar aqui, porque ela é uma elevação ali na córnea, na periferia, com neovasos. E muitas vezes a fluoresceína que entra ao redor dela confunde-se com uma pequena úlcera, então muita gente se preocupa e às vezes o tratamento ele é certamente equivocado. E aí nós temos um trio, que é um trio importante, que são trios que realmente quando nós vemos, eles levam ao afinamento periférico, muitas vezes casos graves, muitas vezes dolorosos, que é Terrien, a Muren e as alterações sistêmicas que atacam a periferia da córnea, que são as famosas PUCs, né? As ceratites ulcerativas periféricas. A gente vai falar um pouco mais sobre elas. E as úlceras em escudo, que são úlceras também, de um certo modo, por traumas mecânicos, mas que acabam exibindo um caráter inflamatório ou mesmo imunológico e de difícil tratamento, e aí a gente vai ter um pouco mais
não teremos tanto tempo, mas vamos falar um pouco sobre essas úlceras. De um modo geral, esse é o panorama do que a gente pega mais de rotina. É claro que existem outras coisas, né? Corpos estranhos que vão levar a lesões, pequenas perfurações que cicatrizam, mas que levam à úlcera, algumas alterações mais estromais, algumas lesões epiteliais. A gente vai falar um pouco sobre isso no final da apresentação. De uma maneira geral, eu preciso sempre fazer uma excelente anamnese, sempre antes e depois, né? O paciente nos fala uma coisa, eu olho a úlcera e falo, olha, isso aqui não tem cheiro de que tem uma semana. Eu preciso me aprofundar e aí descobrir melhor essa história. Isso demanda tempo, a gente precisa ter esse tempo. É também muito importante fazer o exame antes e depois dos colírios. É muito comum a gente já chegar, ver que é uma úlcera, pinga anestésico, pinga fluoresceína e perde, às vezes, a chance de ver algum detalhe que a fluoresceína pode eventualmente esconder. Uma coisa que eu costumo falar muito, em especial para os residentes, às vezes não é o mesmo que observa, é documentar essa úlcera da seguinte maneira: aonde é o infiltrado brancacento, aonde é a lesão epitelial, que vai estar em verde, e qual a profundidade dessa úlcera. Muitas vezes eu tenho uma melhora do infiltrado, mas não uma melhora epitelial. Às vezes o epitélio fecha, mas o infiltrado progride. E às vezes a profundidade aumenta, formando um abscesso corneano. Então, essa definição dessa documentação, ela vai ser importante. A gente se esquece muito de medir a acuidade visual. Esse é um parâmetro importante, inclusive um parâmetro jurídico, para que a gente saiba como é que está a evolução dessa úlcera, embora nem sempre a acuidade visual será o parâmetro mais importante dessa medida. E as úlceras centrais, profundas, grandes, complexas, é muito importante tentar fazer um acompanhamento diário. Sem esse acompanhamento diário, muitas vezes nós deixamos passar algum detalhe. Então, às vezes a gente tem preguiça de ir lá olhar, mas tem úlceras que, se nós não acompanharmos muito de perto, a gente perde a virada de uma mudança de tratamento, e às vezes essa mudança de tratamento seria definitiva para uma melhora do paciente, né? Então, marcar de semana em semana, muitas vezes nós não vamos conseguir fazer isso. Existem alguns exames, por exemplo, a microscopia confocal ou uma biópsia, que são exames muito interessantes para que a gente possa tratar, definir qual é o agente etiológico dessa úlcera. Mas todas elas têm alguns problemas, né? A microscopia confocal nem todos os serviços têm, geralmente é um exame caro, e a biópsia, obviamente, eu vou ter que tirar um pedaço da córnea e isso vai deixar uma cicatriz. Então, a gente tenta evitar o máximo de cicatrizes, de aprofundamento dessa córnea. Então, classicamente, antes de pensar em alguma coisa um pouco mais profunda, a gente vai fazer uma raspagem, uma coleta do material. E essa coleta, eu diria que é o ponto-chave do nosso tratamento. Uma boa coleta, você consegue material suficiente para, no mesmo dia, já definir uma lâmina onde o técnico de laboratório ou o patologista vai conseguir definir qual é essa lesão, né? Então, o importante é temperatura ambiente, né? Desligar ar-condicionado, desligar esses ventiladores que podem eventualmente contaminar. Alguns trabalhos falam até em colocar um bico de Bunsen, né, com o fogo ligado ao lado da lâmpada de fenda, o que hoje nos hospitais a gente tende a não fazer. É importante avaliar a anestesia, né? Lembrando que a anestesia ela causa uma redução da proliferação dessas bactérias. Então, às vezes, o patologista demora a ver um crescimento, porque às vezes a gente pinga anestésico. Então, tem que colher, tem que pingar anestésico, não tem outra maneira, mas cuidado com essa avaliação. A asepsia do local, né? Então, tentar usar uma máscara, porque às vezes a gente fala para o paciente abrir o olho, isso contamina a amostra. Luvas são importantes, muitas vezes o cuidado para não tocar os cílios dos pacientes, e esses materiais estéreis eles vão ser importantes para essa avaliação. Então, muitas vezes a gente tem uma contaminação externa. Aparece para mim Staphylococcus, que é da flora normal da pele, por uma contaminação. Mas muitas vezes nós vemos que não há crescimento de nada. Só acharam piócitos, né? Presença de pus na lâmina.
Isso acontece, poxa, mas é tão florida a úlcera, por que não tem nada? Porque quando eu não acho nada na minha lâmina, é muito provável que não houve a limpeza da secreção e da fibrina. Então, existe uma fibrina muito intensa, eu raspo essa fibrina, passo na lâmina, passo no agar e não vem crescimento, porque ali só tinha piócitos. Então, com um cotonete estéril, eu preciso limpar essa fibrina para que eu possa escarificar o centro dessa úlcera e ali sim achar a bactéria ou o micro-organismo que está causando essa lesão. Então, sempre lembrar dessa limpeza, porque ela vai ser essencial. E muitas vezes a gente trabalha em hospitais, a gente tem lâminas muito grandes. A gente faz esse raspado com lâminas, às vezes com as costas da lâmina para essa limpeza. Então, eu preciso, e às vezes a gente tem um pouco de medo, um pouco de receio. Eu preciso de um suave apropriado, às vezes vem suaves muito grandes, né? Cotonetes estéreis muito grandes, e a gente não consegue fazer isso. Então, a minha dica sempre é ou fazer isso com as costas da lâmina com todo cuidado, sempre na lâmpada de fenda, para que eu veja exatamente aonde está a área que eu estou tirando. E se vocês puderem, quem está na urgência, usar uma espátula de Kimura. Essa espátulazinha, bem pequenininha, com a ponta romba. Eventualmente, vocês podem pedir uma espátula de íris e pedir para o laboratório afinar ela de modo que ela caiba lá dentro de uma úlcera. Essa espátula tem a ponta romba e ela escarifica o centro da lesão. E aí, frequentemente, a gente vai conseguir achar o patógeno que está causando a úlcera. E sempre pedir também no laboratório o conjunto que eles têm o costume, né? Cada laboratório faz de uma maneira, mas o essencial são lâminas para grã, o agar-sangue, o agar-chocolate, o tioglicolato para bactéria, né? Os três, o agar-saburô para fungo e aí outros que você definir que são importantes, por exemplo, para um agar-nutriente, não nutriente para Escherichia coli, para Cantameba. Então, existem outros agar. É sempre importante avaliar no laboratório se eles têm esse material, eles estão confortáveis com esses materiais. Porque em hospitais grandes, muitas vezes, a gente não consegue uma definição tão equilibrada disso, né? E aí a gente faz uma coleta, né, na área central da córnea e na periferia da córnea, e a gente vai marcar isso na área central de um lado da córnea, de outro lado da córnea, e muitas vezes você pode fazer um pequeno debridamento na conjuntiva também, na conjuntiva tarsal, e tirar aquela área. E é importante definir o que é córnea e onde está na conjuntiva, porque a gente observa se é o mesmo micro-organismo ou se pode ser um micro-organismo da flora comum do paciente. Então, tem que orientar o patologista até essa avaliação, né? E aí uma coisa que é importante é, uma vez que eu escarifiquei, rever a lesão. Revendo a lesão, a gente vê se abriu muito o epitélio ou se teve alguma avaliação. Basicamente, os princípios do tratamento são: se a úlcera é pequena, 1 a 2 milímetros, superficial, periférica, com bom controle, eu posso fazer um colírio comercial, né? Em geral, a gente usa ou uma fluorquinolona, um moxifloxacino ou um GAT, ou aminoglicosídeo, tobrancina, gentamicina, comerciais. Talvez o primeiro para pegar um pouco mais de gram-positivo, embora ele tenha um amplo espectro, e o segundo, muitos autores gostam de entrar com um colírio um pouco mais para gram-negativo, por isso que eu pus essa interrogação. E aí a gente começa de hora em hora e vai ajustando a dose de acordo com a necessidade. Úlceras grandes, profundas, que atacam o eixo visual, mau controle, ou seja, existe um risco de cicatriz e piora da visão. Aí eu entro com um colírio comercial até que um colírio manipulado, fortificado esteja pronto. Em geral, a gente entra com uma cefalosporina, cefazolina, cefalotina, 50 mg por ml, e um aminoglicosídeo para o gram negativo, 14 mg por ml. E também uma posologia alta de hora em hora. Corticoide a gente nunca deve entrar, mas alguns casos específicos em úlceras que eu preciso modular um pouco o processo inflamatório, um processo inflamatório no colágeno mais agressivo, eu talvez possa entrar com algumas ressalvas, mas em geral a gente espera um pouco mais até a definição do quadro. E o controle da melhora é
em 2, 3, 4 dias, eu preciso observar uma melhora, geralmente primeiro da dor, depois do incômodo, eu vejo um fechamento da lesão, depois começa a melhorar a hiperemia e depois a visão. Se eu não tenho essa melhora progressiva, eu preciso suspender o medicamento em 4, 5 dias, pelo menos, depois de 4, 5 dias, pelo menos 24 a 48 horas, e colher novamente ou ir para uma biópsia, e às vezes eu preciso mudar o meu esquema de tratamento. E lembrar sempre que a cultura está sendo feita com antibiograma, e às vezes é essa cultura que vai ficar pronta, que vai nos ajudar a ter esse tratamento. Nesse finzinho de tratamento, para modular a cicatrização, já tem uma melhora, o controle da infecção, a gente entra então com, às vezes, um pouco de corticoide para tentar modular essa cicatrização. Então, nas bacterianas, né, os gram-positivos são mais localizadas, córneas que já foram cometidas por alguma lesão, eu posso ter hipópio, os gram-negativos são mais graves, eu tenho uma evolução mais rápida na anamnese, eu tenho esse aspecto aqui, né, de estroma em vidro, eu já tenho um pouco mais de melting. Então, sempre é importante observar a periferia, o infiltrado e a área que cora de desepitelização, né? Se existe hipópio, se eu tenho uma lesão que está se aprofundando e está começando a cometer, então, a minha câmara anterior, né? E aí nós vamos ter tratamentos assim mais agressivos, né? Eu pus esse quadro, que é um quadro do livro do CBO, para os residentes. Então, sempre é importante lembrar dos tratamentos para gram-positivos, gram-negativos. Eu gosto muito da micacina, né? A gente esquece que a córnea pode ser acometida também pela tuberculose. Então, sempre é importante lembrar do micobactério. E aí nós vamos entrar com os colírios fortificados, né? Sempre num esquema bem alto. Lembrar do debridamento, às vezes eu tenho tanta fibrina que eu preciso limpar aquela fibrina para o antibiótico conseguir atingir aquela área. E às vezes ir para antibióticos subconjuntivais, orais, intracamerulares, dependendo do processo que eu tenho. Um medicamento muito interessante para modular o colágeno é a doxiciclina, um antibiótico, mas ele ajuda a modular o colágeno, então muitas vezes quando eu tenho um melting, a gente está ali desesperado, às vezes é interessante entrar, e mesmo vitamina C em doses altas, até colírio de vitamina C existe para tentar modular isso de uma maneira mais intensa. Alguns estudos, até no UFMG mesmo, sobre o crosslinking de colágeno para essas patologias, em especial úlcera já em melting, parecem ser muito interessantes, muito eficazes para enrijecer esse colágeno e evitar, então, uma perfuração. Mas lembrando que ele, no início, ele pode afinar a córnea, então eu preciso ter muito critério para fazer essa avaliação, se valeria a pena. E parece que a oxidação que o crosslinking causa poderia, inclusive, atuar em acantamebas. Então, é uma área bem interessante para avaliar. E quando esse melting realmente já está muito agressivo, fazer um recobrimento conjuntival, como esse aqui em cima, ou até mesmo com membrana amniótica, ou até ir para um transplante tectônico, quando realmente a situação já está mais complexa. A avaliação das cicatrizes ela é importante, exatamente para a gente ter essa avaliação geral. As úlceras fúngicas, né, é importante a anamnese, porque os fungos filamentosos, eu vou ter um trabalho com vegetais, no café, na terra, e geralmente as leveduras eu vou ter uma imunossupressão, aquele paciente que está no CTI, então é importante a gente diferenciar. E a úlcera, ela demora quando ela é fúngica, ela é bem mais lenta, ela é agressiva, mas ela é mais lenta nesse processo. Então, é sempre importante avaliar e ter certeza de que realmente é fúngica, porque a toxicidade dos colírios antifúngicos, ela geralmente causa uma inflamação do olho que às vezes é confundida como uma piora. Então, é importante lembrar disso. Em geral, quando eu faço um raspado, e às vezes no próprio GRAM, um técnico especialista nisso já me define que é o fungo filamentoso, a nossa tendência é usar a natamicina, a pimaricina, a 5%, embora hoje esteja difícil encontrá-la, ou mesmo ir para a anfotericina 0,15%. Em geral, leveduras, a candidíase realmente é mais complexa. Nós tendemos também, como são úlceras mais difíceis, a entrar com cetoconazol e itraconazol oral. Já as úlceras por vírus são clássicas, né? Essa imagem dendrítica
ou essa imagem geográfica que nós temos da úlcera, desse tipo de úlcera. E quando nós temos essa lesão herpética, dendrítica, nós entramos, então, com a ciclovir, pomadas, se eu tenho apenas uma lesão epitelial, ou eu posso usar, ou, né, em geral, a gente não usa as duas coisas como adjuvantes, ou eu posso também entrar com a ciclovir, 400 miligramas, 5 vezes ao dia. Essa dosagem para a lágrima, ela funciona bem e aí a gente tem uma boa resposta. Lembrando sempre, né, que quando eu tenho dendritos com os bulbos terminais, a nossa tendência é pensar em herpes simples. E quando eu tenho dendritos, quando eu tenho uma úlcera dendrítica sem os bulbos terminais, a gente vai para o caminho, por exemplo, do zoster, ou a gente vai para um outro caminho, que é o que a gente vai falar um pouco mais aqui na frente. Então, esse caminho é o caminho da cantameba. Como é que é a história natural da cantameba? A história natural é a seguinte: é aquele paciente que teve contato com água, seja de torneira, seja de piscina, seja de lago, mas houve um contato com água, muitas vezes lava a lente na água ou deposita a lente na água da torneira. A cantameba entra nessa córnea através de uma punctata causada pelo mau uso da lente. Então, o paciente chega com uma dor mais intensa do que o normal, e aí, com esta dor mais intensa que o normal e usuário de lente de contato, eu vejo a ceratopatia punctata. Meu primeiro pensamento é: vamos lubrificar, tira a lente, uma semana sem lente, volta aqui para avaliar. 2, 3 dias depois, essa punctata começa a confluir, não sei se dá para ver aqui, e ela começa a ficar dendrítica, sem bulbos terminais. Então, esse aspecto dendrítico de confluência de punctata é um aspecto típico da cantameba, e muitas vezes a gente pensa em herpes. Então, aquele lubrificante é substituído por uma ciclovir, por uma pomada, ou até mesmo por um medicamento oral, um valaciclovir, alguma coisa assim, um fanciclovir. E aí o que acontece é que continua piorando. E quando o paciente vem, o terceiro passo, punctata dendritus, é esse anel imunológico, né? Esse anel imune que vai se formando na córnea. E quando a gente tem esse aspecto de anel, aí a gente, poxa, era a cantameba. Então, quanto antes a gente pensar nela, é o ideal. Aí nós vamos fazer o raspado, já pedir urgência para essa avaliação. E vejam que sempre as úlceras melhoram quando chega um neovaso. O neovaso chega, vem processo inflamatório do corpo, e aí a gente tem, às vezes, uma resolução muito boa, mas aí já com o leucoma, com uma lesão, né? Então, é um tratamento muito difícil da cantameba, ele é persistente por meses, é importante dar esse diagnóstico rápido e, às vezes, usar um meio de agar, numa placa de Petri específica, o agar não nutriente com Escherichia coli viva, porque a cantameba se alimenta da Escherichia coli. Basicamente, o que nós vamos usar são alguns medicamentos, né, tentando atuar em áreas diferentes. O medicamento mais clássico é a propamidina, que tem o nome comercial de Brolene, é um medicamento que nós não temos no Brasil, e aí a gente precisa importar isso ou da Inglaterra, ou às vezes da Argentina, consegue-se às vezes. E esse é um medicamento importante, e às vezes demora 1 mês, 2 meses. Existem importadoras para isso, e a gente já entra com essa avaliação. E a biguanida, né? A biguanida, ela também vai ter essa ação já na ameba, né? No cisto da ameba, uma ação cisticida, enquanto que o Brolene vai matar a ameba de vida livre que está lá na minha córnea, trofozoito, né? E não o cisto. Então, é importante já entrar, é um tratamento difícil que a gente precisa realmente orientar o paciente para essa avaliação. Então, para a gente sair, então, das úlceras infecciosas rapidamente, né? Uma passagem bem rápida, só para lembrar de úlceras não infecciosas, é importante a gente lembrar da rosácea, onde eu vou ter essa alteração um pouco mais transparente com neovasos, muito relacionada às doenças de pele, então é importante um tratamento conjunto com o dermatologista, e as úlceras marginais. É muito comum, eu recebo muita úlcera marginal, como se fosse úlcera fúngica, úlcera bacteriana, e a gente vai ver essa úlcera bem catarral, ela é bem oleosa,
nessa área periférica, exatamente onde a borda da pálpebra passa. Então, não é uma úlcera infecciosa, é uma úlcera causada pela toxina do Staphylococcus da blefarite do paciente. E para a gente tratar essa úlcera, se o paciente está tratando com antibiótico tempos e tempos, eu preciso obrigatoriamente entrar com corticoide. O corticoide em 2 dias faz essas úlceras sumir. Então, é muito importante essa avaliação da borda da pálpebra, porque é um assunto importante. O Dehlen é um afinamento aqui na periferia, geralmente por um ressecamento ou por uma lesão que eu tenha nessa área, e muitas vezes assusta, muitas vezes ele não está desepitelizado, existe epitélio aqui, mas é uma área bastante fina, então a gente vai entrar com lubrificante, eventualmente com lentes de contato. A flictênula, como eu falei, né, ela também tem essa alteração de neovascularização, um pânus nessa periferia, mas em geral ela é uma lesão mais elevada. Mas às vezes a fluoresceína deposita e muita gente confunde com uma pequena úlcera. Então lembrar também que é um processo que eu preciso tratar de modo muito mais inflamatório e imunológico do que propriamente infeccioso. E aí nós vamos ter as nossas clássicas úlceras de afinamento periférico, onde eu tenho ali um processo inflamatório, ao contrário do Dehlen. A degeneração marginal de Terrien já é uma lesão que afina muito, é uma lesão que a gente bate o olho e se preocupa demais, mas é uma lesão menos dolorosa, menos inflamada, então o paciente tem menos queixa, mas a nossa grande preocupação é com esse afinamento periférico. Já uma úlcera que também leva a esse afinamento periférico e é bem mais agressiva, muito mais dolorosa, existem 3 subtipos e um deles realmente o paciente chega com muita dor, é a úlcera de Muren, e essa já é uma úlcera que eu tenho que equilibrar muito o uso de lubrificantes, corticoides, mas é uma úlcera que eu vou ter que abrir, eu vou ter que entrar com tratamentos anti-inflamatórios sistêmicos e, às vezes, muitas vezes, até tratamentos mais agressivos, como pequenas cirurgias para recobrimento conjuntival ou até mesmo pequenos transplantes. Então, úlcera de Muren eu preciso ser mais agressivo, dolorosa, muito inflamada, eu consigo ver esse afinamento, o aspecto que parece ter uma lente de contato. Então, esse é um paciente mais grave e que a gente tem que dar mais atenção. E a gente tem as nossas PUCs, né? As ceratites ulcerativas periféricas, que aí são quadros bem mais exacerbados, onde a doença sistêmica autoimune, ela ataca esse colágeno, tanto da conjuntiva, tanto da esclera quanto da córnea, e aí eu tenho esclerite associada, perfuração, eu posso ter essas lesões de afinamento muito intensas, então eu tenho que aí abrir mão de tacrolimus, ciclosporina, metotrexate, corticóide sistêmico, para ser um pouco mais intenso. Então, quando eu suspeito de PUC e eu tenho uma dúvida se é Muren, vários exames sistêmicos, então a gente vai pedir uma gama de exames, e geralmente a artrite reumatoide é a mais comum, e aí tratando-se isso a gente melhora. Úlcera em escudo ou neurotrófica é uma úlcera porque eu tive uma lesão dos neurônios da córnea e sem esses neurônios o estímulo de cicatrização não acontece. Existe um estímulo mecânico também e eventualmente uma alteração imunológica. A gente faz o tratamento com raspagem, recobrimento, lente de contato, soro autólogo. Hoje existe um medicamento chamado Oxervat, já foi liberado pelo FDA, que parece regenerar os neurônios dessa área e a gente consegue, às vezes, não tem no Brasil, mas conseguiria-se um eventual melhora. Só como curiosidade, lembrar das ceratopatias estromais, tá? Uma delas é mais grave, mas ela é propriamente estromal, que é a ceratopatia estromal imunológica, em geral causada pelo herpes. Então, eu recebo muito essas lesões, onde eu tenho uma lesão circular em forma de disco, disciforme, mas que eu não tenho desepitelização. Então, a nossa dúvida é, isso é só uma lesão imunológica ou é uma úlcera que cicatrizou o epitélio e ficou um abscesso? Isso vai depender muito, então, da história do paciente, história rápida, pode ser imunológica, história longa, com ulceração, e, nesse caso, eu sou obrigatório entrar com corticoide e com os medicamentos para tratamento, dependendo da patologia. E lembrar também que esse aspecto feio, grande, ele muitas vezes não é uma úlcera, ele é um edema corneano pós-cirúrgico, por lesão do meu endotélio, e é uma hidropsia aguda.
E aí o meu tratamento não é, obviamente, com antibiótico, não é, obviamente, com fatores imunológicos e anti-inflamatórios, mas sim eu preciso deturgecer essa córnea para poder ter uma melhora. E lembrar também da ceratopatia em faixa, onde eu posso ter nesse depósito de cálcio alguma fluoresceína corando e passar desapercebido como uma úlcera. Aqui, nesse caso, eu preciso fazer a quelação do cálcio com EDTA e, muitas vezes, a remoção cirúrgica manual ou mesmo um PTK. E as degenerações nodulares de Salzmann, que são degenerações periféricas, muitas vezes as pessoas se assustam com elas, mas o tratamento também não é um tratamento como se fosse uma úlcera, embora ela seja um pouco mais elevada nesse padrão, né? E para finalizar, eu queria lembrar sempre que toda vez que eu tiver uma úlcera, a avaliação do meu endotélio ela é muito importante, tá? Em especiais para as úlceras que não são totalmente infecciosas, então aquelas úlceras imunológicas que a gente tem dúvida, o meu endotélio vai me ajudar a tentar descobrir de onde vem essa causa, o quanto de edema tem, e se eu já começo a ter lesões na minha câmara anterior, mostrando um aprofundamento de um micro-organismo. Então, acho que dessa maneira a gente passa, pelo menos, por todas as úlceras, fala um pouco delas, relembra e chama atenção para alguma coisa que a gente muitas vezes deixa de passar batido e esquece, e que é esse pulo do gato, esse fio da meada que eu preciso pegar para fazer um tratamento mais correto. Então, obrigado, desculpa a demora no tempo. Obrigado, Molinari. Nós é que agradecemos. Eu tive por 1 ou 2 minutos aí, pensando em te interromper, mas estava tão bom que eu acho que o pessoal ia reclamar se a gente interrompesse. Mas, Tá bom. assim, é um assunto extenso, né? E que a gente não tem como fazer bem do jeito que você fez em menos tempo, né? Parabéns, viu, Marcos? Assim, muito bom. E o pessoal está elogiando aqui, falando que você é muito didático, muito bacana. Obrigado, viu? Agora vamos ouvir o nosso amigo Luiz Felipe Carneiro. E as dúvidas, gente, vocês podem colocar no chat ou a gente deixar para discussão. Tá bom, gente? Vamos lá, professor Luiz Felipe Carneiro. Bom, chefe, Marquinhos brilhante, como sempre, né? A gente já está acostumado, Marquinhos foi meu professor, né? Sempre gosto de lembrar isso. Quando eu entrei na residência, ele já era preceptor, há longínquos anos atrás. A gente estava conversando ontem e aí eu e Marcos, a gente combinou da gente fazer da seguinte forma. Ele ia dar uma aula de córnea, né, igual a gente viu, e eu ia passar alguns casos clínicos para vocês do módulo de uveíte, tá? Então, nós vamos botar umas imagens aí e vamos bater um papinho com elas, beleza? Excelente. Muito bem. Vamos ver aqui se eu consigo voltar ao início, né? Não tem graça. Cadê? Muito bem. Pronto. Tá tudo compartilhadinho direitinho aí? Todo mundo vendo belezinha? Tranquilo. Muito bom, Luiz. Beleza. Se der alguma falha no áudio, alguma falha na internet, por favor, me falem para eu poder trocar aqui se precisar, tá? Então, pessoal, o professor Molinari pediu aí para a gente falar alguma coisa de uveíte para vocês, né? Eu, Marcos, o Zé, a gente já é amigo há muitos anos, né? Quando a gente começou, eu brinco muito porque eu ficava na urgência da Santa Casa, Marquinhos ficava comigo na Santa Casa e o Zé ficava no São Geraldo e no pronto-socorro. Aí o Zé me ligava e falava assim, Luiz, desse jeito não dá certo, que não sei o quê. Aí a gente estava brincando, que lembrando esses tempos, né? Que trabalhar realmente no SUS, com as normas e as condições do SUS, não é, muitas vezes, é muito difícil, né? Então, falta muita coisa, a gente tem que se ajudar muito, as nossas urgências precisam sempre de se ajudar. Muito bom. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente sempre aí, sempre ir se ajudando. Bom, então, o primeiro aí que eu botei para vocês é esse aí, ó.
Temos um chat para alguém comentar ou vamos por nós mesmos? Cadê o chat? Vou mostrando as imagens e a gente vai discutindo a abordagem aí, ok? Se o Zé e o Marquinhos quiserem entrar para a gente ir discutindo, fica à vontade, chefe. É tipo um bate-bola mesmo. Pode colocar aí na roda, tá? Então, esse primeiro casinho aí, ó, a gente olha, a princípio, paciente tranquilo, né? Você vai olhar, tem um pouquinho aqui de hiperemia de disco, reflexo dorsal aparentemente normal, tem uma plaquinha aqui, outra de cá. Essa mácula está sem brilho. Esse paciente é um paciente mais velho, então a gente vê isso no brilho da retina, né? Então, ok, está com BAV. Vamos pedir uma AGF, né? Então, vamos para o próximo. Aí vem uma AGF para você. A gente vê aqui a fase arteriovenosa, né? Você vê que tem enchendo aqui, ó, a veia central, um enchimento laminar, então a fase arteriovenosa. A gente vê que tem uns clumps, umas manchinhas pretas agrupadas aqui, uma área mais estourada aqui na foto, né? E aí, já com 7 minutos, eu olho aqui, ó, tem um disco hipercapitante, os meus clumps estão aqui, mas não florescem. Na periferia, eu tenho essa vasculite, com esse hiperfluorescência por vasos anômalos, né? A gente vê que não perde os limites do vaso, então a gente chama isso de hiperfluorescência por vasos anômalos. E aqui um disco hipercapitante com discreto borramento da borda. Ok. Vamos ver o outro olhinho. Então a gente bate o olho aqui, ó. Se você for olhar bem, realmente tem uma hiperemia de disco discreta, né? Esse olho aqui está bem razoável. A gente tem aqui o staining da borda do disco, né? Mas se você for olhar com carinho, esse disco também está um pouquinho, levemente, mais hipercapitante. E aí, alguém quer dar opinião? Quer pedir algum outro exame? Quer falar alguma coisa? Marquinhos, Zé, professor Luiz Carlos Morinari, quem está aí no chat? Na anamnese, alguma coisa que destaca? Ó, Assim, paciente história, de não? 52 anos, previamente ígido, hipertenso, a visão do olho direito ela estava 20/60, 20/50, se não me engano, o olho esquerdo 20/30, e chegou na urgência para nós. Os exames laboratoriais já foram pedidos ou você quer ouvir? Não, aí chegou agora. Ah, ainda não deu tempo. Não, se você quiser pedir, para pedir, eu já tenho. Luiz, olha o chat aí, que tem gente já... o doutor André Batista está aqui, ó, professor também, ó. Foi meu professor também, quando eu entrei na oftalmologia, tinha acabado... Eu acho que ele é da sua turma, não é, Marquinhos? Sou um ano mais novo que você. Ele, professor André Batista. Então, eu sou mais velho, Luiz. Já que ele pediu, tem antecedentes familiares, sem sintomas, pródromo, não tem. Você é gente boa, vou botar um OCT para você aí para ficar fácil, né? Então, bateu aí, ó, a gente já chega na urgência, a gente acaba fazendo tudo de graça para os pacientes mesmo, então faz ANT, faz OCT, faz tudo. Aí chegou esse OCT aí, ó, deu uma ajudada? O que vocês acham desse exame? Eu vejo celularidade no vítreo, olha lá. Eu vejo que realmente, apesar de não aparecer muito na anjo, a gente tem um edema, olha aqui, ó. Tem um aumento da espessura da camada de fibras nervosas, né? Mas o clássico é isso aqui, ó. É a perda dos fotoreceptores, né? Na verdade, da zona de interdigitação, da zona elipsoide. E aí tem esse aspecto, né? Todo mundo que já ficou na urgência sabe que isso aqui é uma cororetinopatia placoide sifilítica, né? É a neurosífilis aí atacando o olhinho. Então, é um quadro muito comum, a gente vê com muita frequência,
A gente interna paciente com neurosífilis aí pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, né? Tem que lembrar da sífilis aí, que é a glândula plagiadora. Quem quiser fazer uma revisão de literatura aí, ó, pode baixar esse artigo aí, que é bem legal, tá? Autofluor, né? A gente vai ter esse aspecto mais pontilhado, às vezes bem pontilhado com acúmulo hiperautofluorescente, tá? E é legal a gente ver isso aqui, porque quando você trata, né? A gente vai tratar com penicilina cristalina 5 milhões de unidades de 4 em 4 horas, pelo menos 14 dias, esse paciente melhora, porque a gente não tem, no curto prazo, uma lesão da nuclear, né? A gente tem, na verdade, uma interrupção da produção dos discos intercalares. Como a gente renova os discos intercalares todos em 10 dias, isso aqui melhora. Então, a gente vai ver que isso acontece na sífilis, no Mildes, na alteração por vitamina A, nicotina, niacina, são coisas que a gente consegue ver aí ao longo do tempo, tá? Muito bem. Então, Dr. Wilton adora, né? O burning eyes, como diz ele, né? Então, aí eu sempre botei uns gatinhos mais atacados aí para lembrar das uveites. Ô, Luiz, aí, ó, o Zé senhor? Luiz tá perguntando como é que está a penicilina cristalina. Voltou, se ela tá... voltou. Ah, tá. Não pode tratar, ó. Então, primeira coisa, a penicilina cristalina voltou, estava em falta mesmo, mas já tem 1 ano e meio, 2 anos que a gente já está conseguindo usar de novo, tá? Ceftriaxona é muito ruim, trata, volta demais, recidiva demais, então é um tratamento preconizado, mas não é legal, tá? A penicilina benzatina não pode tratar, tá? Porque a penicilina benzatina ela não cobre, ela não tem penetração intraocular boa e não tem penetração cerebral boa. Como a uveíte por sífilis é considerada neurosífilis, você tem que internar, fazer punção licórica, ver se veio VDRL positivo no líquor, tratar com penicilina cristalina, e aí depois que você tratou, você vai fazer 3 ciclos de penicilina benzatina, além da penicilina cristalina. Então, saiu da internação, 2.400.000 na primeira semana, 2.400.000 na segunda semana, 2.400.000 na terceira semana. Né? E se tiver dado VDRL positivo no líquor, 3 meses depois tem que repetir a punção licórica. Tá? Então, só a benzatina não resolve. E aí? Esse aí é bonito, né? Bateu o olhão, esse nervinho um pouquinho permeado, com essas alterações difusas aqui, fundas na retina, né? Lá no nível da coroide, um descolamento seroso enorme. A gente vê aqui, ó, dobras de membrana limitante. A gente vê que a mácula está toda enrugada por causa das fibras de Henle. Eu vejo que eu tenho um descolamento seroso periférico, além do polo posterior, bem periférico, né? Olha lá, ó. A sua AGF, essa AGF aqui, ela já está numa fase tardia, né? A gente pode classificar a AGF em várias fases, tá, pessoal? A gente pode classificar em 5 ou em 6. Eu, particularmente, gosto de 6, né? Eu pego a fase coroidiana, que é a fase de enchimento da coroide e do nervo óptico, depois a fase arterial, que eu vejo o enchimento das artérias da retina, a artéria venosa, que não dá para ver muita coisa, mas é bonito de ver e define, fácil de ver no exame. Depois a fase venosa. Aí na fase venosa é quando o contraste encheu as veias, é quando a gente vai procurar o edema macular, né? O extravasamento das veias. Depois a gente tem a fase de refluxo, que é quando é a segunda passagem do contraste, e depois a fase tardia, quando não tem mais contraste no olho, né? E aí só vai ficar impregnado o contraste nos locais doentes. Então eu uso essas 6 fases para identificar. Então aqui a gente já tem 2,37, 3,17, já é fase tardia de refluxo, não tem mais contraste dentro do olho. Isso aqui é o que extravasou nas áreas doentes, tá? Então, o que a gente vê? A gente vê esses pontinhos pequenininhos aqui, ó, que são pinpoints, tá? A gente vê aqui esse descolamento seroso, um grande descolamento seroso inferior, outro descolamento seroso em formato de bolsão, né? O descolamento ser em formato de bolsão te ajuda, ok? E aqui a gente tem um OCT, ó.
DR muda com a posição de cabeça? Muda. Ele é um DR seroso, muda com a posição de cabeça, o líquido descola, né? Outros sinais sistêmicos, essa paciente ela tinha uveíte anterior também, né? E ela não queixava de muita coisa. Ela falava que ela tinha uma dor de cabeça que surgiu há algum tempo, né? Mas que 2 semanas atrás ela tinha começado com um zumbido, mas aí melhorou, sabe? Não teve nada demais. Então, não é raça negra, não. É o paciente leucoderma mesmo, tá? E aí a gente faz o ACT e a gente vê esses achados aqui, né? Esses achados são muito interessantes. Olha, você vê aqui um disco com edema, eu vejo que a coroide está espessada, eu nem consigo ver ela inteira. Eu vejo que a coroide está elevada com alterações, ó, você vê que ela está irregular. Eu vejo um descolamento seroso nessa posição. Eu vejo um descolamento bacelar, né? Então, para quem não lembra, o descolamento bacelar é aquele que ocorre entre a zona mioide e a zona elipsoide. Você pega um fotorreceptor, tem um lugarzinho dele que tem muita mitocôndria. Ali separa a zona mioide e a zona elipsoide. Então, na hora que separava, na hora que você olhava no microscópio, você via um punhado de bastõezinhos, assim, a parte externa dos cones e bastonetes, elas pareciam uns bastõezinhos. E aí veio uns bacilos, né? Por isso que chama de descolamento bacelar, que parece bacilos, é veio da histologia. Tá? Esse descolamento ele pode acontecer em várias doenças. Aqui a gente vê que ele tem um caráter mais inflamatório, você vê que tem fibrina dentro dele, formando até uns vacúolos, né? E aí a gente vê esse paciente. Pô, sem nem dúvida, né? Com descolamento, com pinpoint, com descolamento periférico, vai ficar numa arada, né? Então, para quem não mexe com urgência, às vezes vai passar anos ou a vida inteira sem ver uma arada. A gente que mexe com urgência, a gente vai ver aí pelo menos umas 20, 25 por ano, né? Então, é uma doença interessante, uma incidência aí de 1 para 100 a 500 mil pessoas, né? Mais próximo de 200, 300 do que de 500. A necrose retiniana é 1 para 500, que ela é mais rara. E a gente vê com uma certa frequência. Então, é bom lembrar que esses pacientes a gente tem que mandar para o serviço de uveíte, porque muitas vezes você vai tratar, ele demora 1 ano e meio para recuperar, são altas doses de corticoide, né? Quando você tem um descolamento seroso como esse aqui, ó, você tem indicação de pulsoterapia, tá? 3 ou 5 dias, aí a gente vai ver como é que o paciente vai se portar, e depois a gente pode usar o imunossupressor, a gente pode manter com corticoide. Então, é um tratamento longo, tem que ser feito com pessoas por experiência, né? Quem não tem experiência, às vezes passa pouco corticoide, arada recidiva. Então, é sempre bom mandar para um centro aí que tenha especialista em uveíte, tá? Então, é uma análise multimodal aí da doença de arada, né? A gente vê aqui, ó, o espessamento coroidiano, a gente consegue ver um leve abaulamento aqui, ó, no fundo do olho, compatível com o edema de córnea, que é o edema de disco óptico, né, que ele faz um achatamento, não só na hipertensão intracraniana, mas na qualquer edema. E aqui dá para ver bonitinho os bolsões de descolamento periférico, ó, o que diferencia muito a placoide, né? A placoide normalmente descola pouco ou não descola, né? E na periferia, então, muito menos. Esse aqui é o nosso residente. Chega lá para você, está lá na urgência e fala assim, professor, posso discutir um caso? Nem te dá bom dia, né? Posso mostrar para o paciente? É assim? E aí chega com essa carinha para você assim, não, porque eu já mostrei para não sei quem, para não sei quem, para não sei quem, o que você acha que faz aqui? Né? É desse Muito jeito. bom. Então, bacaninha demais. Aí eu falo que tem um punhado de filhote meu aí online com a gente, prestigiando, então eu gosto de brincar com eles. Chegou esse paciente aí lá na urgência, ó. E aí? Descolamento seroso grandão aqui, ó. Um PED aqui, um descolamento seroso aqui, um descolamento seroso de cá. E aí? O que vocês mandam?
Alguém quer perguntar, quer dar opinião? Seria, por exemplo, um perfil do José Luizio Massotti, não? Aí, ó. Tá vendo? Homem jovem, ansioso e estressado, professor José Luizio. Não, mas esse, por sinal, era uma mulher. Era uma mulher de mais ou menos 50 para 60 anos, que estava com baixa de visão nos 2 olhos. Então, vamos para anjo, né? E aí, ó, faz a arteriovenosa de novo, né? Dá para você ver o enchimento. E aí você vê vários pontos, olha. Esses pontos aqui, eles são de defeito em janela. Esse aqui é o que a gente chama de pooling, que é o quê? Você tem um extravasamento, um leakage do EPR, né? As zonas aderem, zonas ocludens, que ligam uma célula à outra, elas se rompem e permite a passagem do líquido que está na coroide para dentro da retina. E esse líquido forma uma película, igual uma bolha de queimadura, né? E aí você tem isso aqui. E esse líquido ocupa esse espaço, formando uma piscina, um pooling, né? Aqui, ó, a gente já tem esse ponto, esse ponto, esse ponto, e eles vão aumentando ao longo do tempo, diferente desse que se mantém igual, tá vendo? Aí, ó. E aí? O Dr. Vitor Massotti está perguntando se ela tinha medicação sistêmica. Bacana, mestre. Ela tinha. Ela estava tratando de CA de mama e estava fazendo dexametasona toda vez que fazia a químio, né? Então, toda vez que ela fazia a químio, ela tomava uma injeção de dexa para não passar mal. E ela estava fazendo aquele sistema de químio a cada 3 semanas, e aí, na 3ª semana, ela abriu esse quadro, né? Então, é bem interessante. A gente pensa que é homem, 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 porém, entretanto, contudo, quando vem de doença sistêmica ou quando vem de uso de corticoide, a gente tem que lembrar que pode ser mulher também, tá? Então, sempre lembrar que quando você tiver com um quadro de cerose atípico, lembrar aí do cortisol, tá? Eu já tive vários pacientes assim, paciente com crise de asma que foi várias vezes na UPA e chegou assim, paciente de tratamento de câncer, linfoma, chegou assim, e essa paciente específica, né, que a gente discutiu. E eu já tive o contrário também. Uma vez eu estava dando aula, eu lembro direitinho, chegou um homem para mim e tal. Olha, tá vendo isso aqui, gente? Olha aqui, a cerose central e tal, não sei o quê, um olho só, bonitinho. Aí na semana seguinte, ele volta, vazando o outro olho, com reação de câmara e tal. Eu falei, pois é, a cerose central virou arada, né? Então, esses pacientes a gente tem que ter humildade, você tem que acompanhar, porque o diagnóstico, às vezes, você não pegou no momento certo, então você fica vendido, né? Então, um quadro bem legal aí de cerose multifocal que lembra arado. Ok? Essa aqui eu roubei da Image Bank, né? É um quadro bem diferentão, que também parece com esses que a gente mostrou, né? Você vê que tem alterações do EPR, vários pontos de vazamento, fica entre a serosa e a arada, mas esse caso aí era uma sífilis. Você acredita? Era uma sífilis aguda, uma apresentação super atípica, né? Lembrar que a sífilis é o grande mascarador, né? Então, um quadro aí de sífilis bem atípico. Esse aqui é interessante, eu guardei ele porque ele é bem, bem, bem atípico. Muito bem, crianças. E aí? O que vocês estão vendo nesse quadro bonitão aí? Professor, eu tenho mais quantos minutos para saber quantos casos eu ainda vou? Hoje eu estourei meu tempo. Se você for seguir o Marcos, você ainda tem uns Não, 10 vou seguir o Marquinhos, não. Eu separei vários casos aí. Só me falar que eu... Você acha que mais uns 10 minutos tá bom? Tá maravilhoso, dá para terminar esse caso tranquilo. Então, ótimo. Vamos lá. Tá bom. Então, vamos tá muito terminar bom. com esse. Ok. Ó, o que a gente vê aqui nesse olho? Eu vejo que é um olho que tem uma ausência de brilho, né? Você vê que a retina dela não tem brilho. Estranho esse paciente, né? Uma paciente nova, 30 anos. Tem umas alterações aqui, uns pontos amarelados para cá,
né? Você vê que é um disco meio estranho, ele não é róseo, mas também não é pálido. Tem umas alterações de pigmento aqui, ó, tá mais escuro nessa região, pode ser até uma isquemia. Ok. O outro olho, ó, a foto não ficou muito legal, mas se você for olhar, ó, tem um descolamento seroso aqui, tem um descolamento seroso acolá. Aí faz a AGF disco quente do outro lado também. Aqui chega a formar quase que um pad com pooling, né? E aí? Alguém se habilita? Não é sífilis. Esse caso aí, professor, é bom para o senhor. O senhor que é o nosso grande futuro mestre da neurooftalmo, essa paciente aí estava com baixa de visão e foi parar no pronto-socorro em Belo Horizonte, algum pronto-socorro de algum serviço da neuro. E uma dica, o que aconteceu? É uma neurite, foi pulsada, né? Beleza. Então, disco quente, hipercapitante, chegou para neurite óptica, mulher, jovem, 30 anos, é a Sara, acabou, todo mundo conhece a Sara. Tá, pulsou. Muito bom, pulsou. Aí o tempo passou, essa paciente melhorou, fez 3 dias de pulso, metilprednisolona, teve alta do hospital e beleza. Aí, depois disso, com mais ou menos 27 dias da pulso, ela voltou assim. Opa! Descolou, ó. Isso é arada. Olha aqui, ó. Descolamento seroso, tem pinpoint. Aí eles aumentam com o tempo. Descolou seroso aqui de novo. Pum! Pulsou de novo. Aí o que aconteceu? O paciente melhorou de novo. Aí passou mais 30 dias. O que aconteceu? Pum! Recidivou de novo. Aí volta a cara do cachorrinho, né? Voltou, caiu lá na urgência e vamos dar uma olhada nessa paciente, professor? Vamos. O que aconteceu? Não, porque ela veio do hospital, já pulsou, o diagnóstico dela é de arada, ela tem uma neurite, mas descolou, tem arada, não sei o quê, papapá. Beleza. Vamos ver os exames dela? Vocês já pediram a revisão laboratorial dela toda? Não. Ah, por que não? Não, porque ela já pulsou, ela já tem isso, aquilo. Então tá bom. Então vamos pedir a revisão laboratorial toda de novo? Ó, sífilis negativo, exame negativo, tudo negativo. Legal. Então vamos ver os exames de novo? Vamos reparar como é que esses exames estão de novo? Traz a anjo para a gente ver. Tá, essa anjo aqui está hipercapitante, os 2 discos. Mas essa anjo aqui tem um pouquinho diferente, né? Aqui a gente tem o que eu chamo de sinal do Michael Jackson, tá? Vocês vão ver o seguinte, existe uma doença, eu até frisei muito para vocês, que o descolamento da arada ele é periférico, tá? Essa paciente aqui, por exemplo, ó, ela tem umas áreas de hipo profundas, tá vendo? Isso aqui é uma isquemia da córrea capilar, ó, tá? Tem umas áreas de hipo profunda que começam hipo e vão ficando hiper ao longo do tempo, né? Então, isso aqui é uma placoide, isso não é uma arada, né? E a placoide, a gente sabe que ela pode ser a placoide idiopática ou ela pode ser uma placoide-like, né? E aí, a gente resolveu investigar mais essa paciente, principalmente pela resposta que ela tinha. A placoide também responde super bem ao corticoide, né? Porque recidivando, arada não recidiva com descolamento seroso, normalmente a arada recidiva com o veíte anterior. Por quê? Porque no primeiro descolamento ela destrói os melanócitos todos, né? A maioria, e aí depois vai dar um fundus em pôr do sol. Então, se você não tem mais melanócito, não tem como você recidivar. Você vai recidivar onde? Na íris, que não destruiu tudo. Então, você vai ter um veíte anterior, no corpo ciliar. Então, essa é a lógica da arada, né? Por que ela não recidiva tanto com o descolamento seroso? Aí a gente pediu um PPD. PPD veio de 18, 17, depois de 3 pulsos, né? Pronto.
aí a gente já caminhou para o lado da tuberculose, né? Então, essa paciente foi tratada com RIP, né? Ela foi tratada 9 meses, tá? Aí a gente vê aqui, ó, já na fase cicatricial, você vê que esse aspecto não é um aspecto de fundos em pôr do sol, esse é um aspecto mais de placoide. Você vê que aqui ficaram as lesões, onde estava o local da placoide, né? Isso é bom a gente lembrar. A tuberculose, se você pegar, tem um estudo fantástico da Vishali Gupta, uma mulher lá da Índia que sabe tudo de tuberculose, que é o grupo de estudos da tuberculose no mundo. E ele classifica a tuberculose, as manifestações oftalmológicas, baseado na quantidade de bacilo e na quantidade de resposta imune, né? Então, a placoide, ela caminha para o lado de muita resposta imune e pouca bacilo. E os granulomas e a miliar caminha mais para o lado de muito bacilo. Então, isso explica a resposta que ela teve com o corticoide de melhorar e também explica a recidiva que ela teve porque não foi tratada, né? Então, depois que ela foi tratada, ela ficou estável, o estágio cicatricial, mas é muito legal, né? A gente lembrar. Então, a gente viu aí descolamento seroso por arada, descolamento seroso por placoide, descolamento seroso por tuberculose e por serose, né? Então, são coisas legais que a gente tem na urgência aí todo dia e que é um prazer enorme poder discutir com vocês, tá? Então, quem quiser aí, um casinho, ó, casos atípicos de síndrome dos pontos brancos, né? Uma placoide, por causa de tuberculose latente, tá bom? Então, um prazer, pessoal. Quem quiser, a nossa urgência está sempre aberta. Marquinhos já falou, a gente está com fellow de urgência. Roubei essa ideia, inclusive, foi do Zé Luísio, que tinha fellow de urgência há um tempo atrás, né? Quem quiser, quem tiver à disposição, a gente está aberto aí, tá? Só entrar em contato, mandar um zap, a gente está à disposição para vocês aí. Brilhante, viu, Luiz Felipe? Muito bom, Tem prático, muito né? casinho bacana, chefe. Se quiser, E mexe com pode todo marcar mundo, né? muitos dias aí. Mexe com todo mundo, a gente aprende muito. Muito obrigado, muito bom. Nada, é um Vamos prazer. ver se a gente aguarda agora o Zé Luísio e depois, às vezes, sobra alguns minutos para alguma discussão, né? Sim, senhor. Tá ótimo, obrigado. Vamos lá, Zé Luísio, câmbio. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Tá bom, Molinari? Obrigado pelo convite. Bem-vindo, obrigado, viu? Nós vamos falar aqui hoje sobre fema traumático e é uma honra aí estar aqui, né? Hoje à noite aí, aproveitando a companhia de todos vocês aí, né? A gente vai matando a saudade dos amigos aí, mesmo que seja à distância. É bom ver todo mundo aqui. E, antes mesmo da gente falar sobre o enfema traumático, nós falarmos sobre a classificação do trauma. Então, tem essa classificação de BET, né, lá de Birmingham. E aí é muito importante para nós fazermos um bom registro no prontuário e uma boa comunicação entre os colegas, para que nós possamos utilizar os termos corretos ao descrever a lesão. Então, nós temos uma lesão aberta ou lesão fechada. Oi? O seu slide não está passando. Não sei se você tem... no slide 1 ou 2? Está no primeiro ainda. Ele não está nem no modo de apresentação, Zé. Ele está só na tela do PowerPoint. O Vitor está dando a dica aqui. Você tem que compartilhar a tela inteira. Inteira. O share screen. Peraí, né? Deixa eu... sai e compartilha a tela inteira que vai dar certo. Vê se deu certo agora. Isso, vamos ver. Deu. Isso, tranquilo. Então, nós temos essa classificação, a classificação de BET, e ela nos mostra assim, como descrever corretamente o trauma, né? Porque trauma aberto existem vários tipos, trauma fechado existem vários tipos, então nós temos que, ao fazer o registro em prontuário, comunicar, fazer com a linguagem correta. Então, nós temos aí, né, uma divisão grande, trauma aberto, trauma fechado. Então, pensando no olho fechado, nós temos aqui corpo estranho de superfície,
O trauma fechado, contusão, o objeto não é pontiagudo, é um objeto rombo que atingiu o globo ocular e não houve abertura do globo ocular. Ou a laceração lamelar, em que o olho foi atingido por um objeto cortante ou pontiagudo e não houve a abertura do olho. No outro lado, no caso do trauma aberto, nós temos aqui a ruptura, em que o olho foi atingido por um objeto rombo, não é um objeto pontiagudo e nem cortante, então o olho, entre aspas, explodiu com o trauma, e nós temos a laceração, que são objetos pontiagudos ou cortantes, e aí nós temos o trauma penetrante, em que o objeto não atravessou o olho de um lado para o outro, então o objeto entrou e saiu pela mesma ferida. Nós temos aqui o corpo estranho intraocular, o objeto entrou e não saiu do olho. E o trauma perfurante, em que o objeto entrou por um pertuito e saiu por outro, então ele atravessou o olho. Então, muitas vezes, né, o residente fala, olha, nós estamos com um caso de perfuração. E perfuração é raro, né? Geralmente nós temos um trauma penetrante. Então, perfuração tem que atravessar de lado a lado e sair pelo outro lado. Então, isso é importante para que nós tenhamos uma padronização da descrição. Então, eu sempre reforço a importância de termos um prontuário impecável na urgência, ainda mais no cenário de trauma, que é um cenário mais difícil, mais desafiador, por ser tão doloroso para o paciente, né? Então, começamos sempre o nosso exame, o nosso encontro com a anamnese, né? Então, quando ocorreu o trauma, onde foi acidente de trabalho, mecanismo do trauma, o que atingiu o olho, e até agora, o que já foi feito, qual tratamento já instituído, tudo isso tem que estar no prontuário. Ao fazermos o nosso exame físico, né? Muito cuidado para não piorar a lesão, alguma lesão que possa já existir. Muitas vezes, né, você não consegue examinar tudo pelas dificuldades, pelo edema, pela dor, então, eventualmente, se for um caso que vier a ser necessário realizar uma cirurgia, o paciente é anestesiado no bloco, nós podemos fazer uma avaliação e examinar mais. E lembrando, antes mesmo de levar na lâmpada de fenda, só pela ectoscopia, nós já podemos ver muita coisa, né? Um estrabismo causado pelo trauma, enoftalmo, proptose ou distopia, alguma ferida no olho, algo que já esteja mais evidente, um prolapso, edema palpebral, quemose, palpação do rebordo orbitário, nós podemos encontrar degrau, crepitação, no caso seria ar, né? Corpo estranho, ou uma anestesia, uma hipoestesia local, né? Demonstrando lesão dos nervos sensitivos locais. Exame físico também sempre, né? Acuidade visual de longe ou de perto, ou ambas, avaliar as pupilas, reação à luz, diâmetro, formato, se essa reação é simétrica entre os dados internados, avaliar a pressão intraocular ou tonometria bidigital, sempre tomando cuidado, né, que se for um trauma aberto, não fazer, né, esse procedimento. Aí sim, levamos o paciente à lâmpada de fenda para fazermos a biomicroscopia e, quando possível, realizarmos a endoscopia, OBI ou bio de fundo, em indentação escleral, e nem também nos traumas abertos. Exames complementares importantes da urgência, temos aí ultrassom, ecografia B e tomografia computadorizada. E lembrarmos também, se for suspeitada de uma ferida escleral oculta, levar o paciente ao bloco cirúrgico para explorar aquela região suspeita. Mas aí, falando sobre o ifema traumático, né, de onde que vem esse sangue, né? Então, geralmente, o ifema, o sangue vem dos vasos da íris, de sua raiz, ou do corpo ciliar. Excluir, né, sempre a ruptura do globo ocular ou corpo estranho intraocular, qualquer ruptura do globo ou trauma ou laceração, né, ir ao bloco cirúrgico. Lembrar que hipertensão ocular ocorre em cerca de 30% dos pacientes com ifema. Lembrarmos que não existe só aquele ifema, né? Então, o trauma com sua energia causa outros tipos de lesão no globo ocular, como ruptura do esfíncter da íris, ciclodiálise, iridodiálise, recesso angular, luxação ou subluxação do cristalino. Então, nós temos aqui um desenho esquemático, mostrando aqui um trauma contuso, né? Então, nós observamos aqui uma força, né, um trauma que atinge o olho em sua região anterior. Isso faz com que, subitamente, o olho mude o seu formato. Então, o olho tem uma distensão súbita em seu equador. Então, ocorre, lesões em todas as partes, potencialmente possíveis de existir em todas as partes do olho. Então, no segmento anterior, nós temos aí lesão de cristalina isônula, raiz da íris, rupturas do esfíncter da íris, iridodiálise,
lesões de malha trabecular, ciclodiálise, recesso angular e ifema. E no segmento posterior, temos aí o descolamento de vítreo posterior, avulsão da base vítrea, roturas de retina, hemorragia vítrea ou subretiniana, buraco macular e ruptura de coroide. Então, o que esse slide diz para nós? Temos que tentar avaliar com o máximo de cuidado. Então, a gente só cumprimenta quem a gente conhece. Então, temos que estar preparados, sabem que todas essas lesões são possíveis. Então, temos que sempre tentar examinar o segmento anterior e, se possível, claro, o segmento posterior. Então, quanto que aparece de ifema em cada tipo de trauma, né? Então, o trauma contuso nos traz ifema em 14% dos casos. Ruptura está presente em... Só um instante. Então, perdão, é o seguinte, nos olhos com ifema, qual o percentual de cada tipo de trauma quando há ifema? Então, trauma contuso corresponde a 14% dos casos de ifema. A ruptura do globo ocular, 21%. Trauma penetrante corresponde a 25% dos casos. O trauma perfurante a 6% dos casos de ifema. Corpo estranho intraocular, 4%. E outros traumas abertos em geral, 45% de todos os casos com ifema nessa casuística. Então, regra número 1, né? Assim, antes de tudo, não lesar, né? Não piorar a situação do paciente com ifema, né? Primum non nocere. Então, não realizar gonoscopia nem indentação escleral nesses olhos. Ecografia B é importante para avaliar o segmento posterior, quando não for possível de realizá-lo, mas assim possível, temos que fazer, sim, um mapeamento de retina. Sempre perguntar ao paciente ou suspeitar que ele possa ter anemia falciforme. Nós vamos discutir isso. A anemia falciforme dificulta muito a condução do caso. A quantidade de ifema, né? Então, nós temos um microifema, em que nós observamos células hemáticas flutuantes. O grau 2, ele vai de 1/3 até metade da câmara anterior. Grau 3, ele vai mais do que a metade da câmara anterior, sem preencher completamente. Grau seria o ifema total. Gravem essa cor desse ifema. Então, temos aqui um caso, né, de um ifema. Da esquerda são do mesmo paciente antes e após o reparo cirúrgico. A gente observa um olho, vemos este acúmulo de sangue, né? esse hematoma, bastante denso no espaço subconjuntival superior, nos dizendo que provavelmente há aqui debaixo uma ruptura, uma laceração escleral oculta. É um caso bastante desafiador. E nós temos aqui embaixo à direita uma figura mostrando essa córnea um pouco amarelada aqui embaixo, mostrando um caso de impregnação hemática, que é uma das complicações com vermelho, né, se tornando aqui gradativamente enegrecido. Então, ele é chamado de ifema bola 8. Então, o verdadeiro bola 8 mesmo é de cor negra e tem um prognóstico pior. A cor escura demonstrando aí a saturação da hemoglobina, né, por essa estase aí do sangue ali na câmara anterior e mostrando também uma hipóxia do segmento anterior. Então, nós temos sempre, durante a condução do ifema, que reduzir a pressão intraocular, porque uma pressão intraocular, obviamente, muito elevada, vai levar ao dano glaucomatoso e também à impregnação hemática da córnea. Então, o risco de desenvolver glaucoma ou atrofia óptica, né, que também andam juntas nesse caso, né, ou uma PIO muito elevada é maior, né, PIO maior que 50 milímetros de mercúrio por 5 dias ou maior que 35 milímetros por 7 dias.
E lembrar que quando há anemia falciforme ou traço falciforme, essa atrofia óptica ocorre por níveis tensionais menores, por causa da dificuldade de circulação no sangue, nos capilares ali do nervo óptico. Então, aí, nesse caso, nós temos que proceder à lavagem da câmara anterior. O paciente que tem anemia falciforme, traço falciforme, temos que entrar mais rapidamente neles para lavar esse sangue, para evitar essa pressão intraocular tão elevada. Geralmente, então, o tratamento nós realizamos com colírios cicloplégicos, geralmente atropina, colírios corticoides para desinflamar o segmento anterior, hipotensores oculares, é claro, nós vamos acompanhando a pressão intraocular. Se eles estiverem em níveis bons ou apenas levemente elevados, nós podemos apenas acompanhar. Antifibrinolítico oral, eu não tenho experiência, mas está nos livros, seria para evitar o ressangramento. E no caso de trauma aberto, a prioridade é fechar o globo ocular. Pode ser que esteja difícil de aspirar aquele fema, mas aquilo ali não é a prioridade número 1 naquele momento. Então, no momento ali inicial do bloco cirúrgico, se você conseguiu fechar o olho, já está de bom tamanho. É o principal a ser feito naquele primeiro momento. Então, indicações gerais aí para a gente pensar numa lavagem de câmara anterior. Pressão intraocular persistentemente elevada, efemas maiores, grau 3 e 4, ou impregnação hemática. Então, o paciente tem traço falciforme, doença falciforme, nós não podemos esperar a pressão intraocular se elevar muito. Então, PI maior que 24, nesses pacientes já está indicada a lavagem da câmara anterior. Efema maior que metade da câmara anterior, por mais de 8 dias, para prevenção de sinéquias, temos que realizar a lavagem. Efema maior que 3/4 da câmara anterior por 6 dias, pressão mais elevada, maior que 25, nós temos que também realizar rapidamente para prevenir a impregnação hemática da córnea. Efema bola 8, mais rápido possível, é um caso mais grave, temos que tentar aliviar esse segmento anterior. Efema total com PI maior que 50 por 4 dias, altíssimo risco para desenvolvimento de atrofia óptica, então também temos que entrar para realizar o procedimento. Impregnação hemática microscópica. Microscópica é aquela que nós vemos bem discreta na lâmpada de fenda, começando. Então, nós não vamos esperar a impregnação hemática piorar. Então, já temos que entrar. Mas temos que lembrar que a maioria dos efemas é até grau 1 e é reabsorvido sem necessidade de realizar o procedimento cirúrgico. Então, menos de 10% dos pacientes vão precisar lavar a câmara anterior. Então, essa é uma boa notícia, né? Já é algo otimista dentro desse cenário aí. Então, para realizarmos a lavagem da câmara anterior, algumas dicas, né? Melhor fazer a paracentese do lado temporal, porque a gente foge ali do nariz, né, do paciente, que dificulta o acesso ali com a mão. Então, é mais fácil fazermos do lado temporal. Se o sangue estiver liquefeito, você pode apenas irrigar com a cânula. Mas se o sangue estiver coagulado, você pode tentar puxar com uma pinça muito delicada, tipo uma pinça de Capsurex, ou se tiver difícil, você vai usar um vitreófago. No caso, se for utilizar um vitreófago, temos que utilizar um mantenedor de câmara anterior. Sempre muito cuidado aí nessa manipulação, porque o endotélio pode estar ali pertinho, você não está vendo direito, e não utilizar a visca elástica antes de retirar o sangue. Então, você retira o sangue, aí sim, quando a câmara estiver clara, você pode utilizar o visco elástico para outras eventuais manobras. E uma dica boa aí que é deixar uma bolha de ar na câmara anterior, porque ela mantém a câmara formada e o ar tem uma função hemostática. Não é necessário repouso absoluto no leito, hospitalização ou deixar o olho ocluído. Então, também já facilita também a condução do paciente. E lembrar, né, eu acho que o melhor do acidente é prevenir. A gente não pode achar que comigo não vai acontecer ou orientar as pessoas. Não, pode acontecer com você. As pessoas nunca acham que vão acontecer algo ruim com elas. Então, sempre temos que orientar os pacientes, ou as pessoas próximas a nós, né, de usar sempre o EPI, seja no trabalho, no esporte, usar sempre o cinto de segurança, porque os acidentes automobilísticos também têm um peso importante nos traumas oculares. E eu gosto da situação do martelo, né? Todo mundo esquece, mas quando você está martelando alguma coisa, fragmentos pequenos ali da cabeça do prego, ou seja lá o que você estiver martelando, podem voar com um projétil e atingir o globo ocular. E inclusive, ser um corpo estranho intraocular. Então, uma tarefa simples que todo mundo faz em casa, que é bater um prego, usar um martelo, eu sempre estou usando aqui o EPI também. Então, recomendo isso a todos vocês. Porque depois que acontece, não tem como voltar atrás. É mensagem simples e gostaria de agradecer a todos vocês. Parabéns, Aloysio. Ainda mais fechando com chave de ouro com essa família linda aqui, né? Isso é que mantém aí o tônus vital, né, de vocês, Muito. né? O amor, né? A união familiar, isso é muito bacana. E você está lembrando uma coisa que a gente gosta sempre de falar, né? Que o pior é aquele acidente doméstico que tem um predomínio,
Às vezes o cara tira férias e vai arrumar a casa dele, alguma coisa, ou então fim de semana, e está ali aquele acidente que estraga a vida, às vezes, né, para o resto dos dias dele, né? Eu queria comentar que você citou o Ferenc Kuhn, que é um Sim. húngaro. Ele é famosíssimo em trauma. Eu tive oportunidade, assim, eu me lembrei, agora tinha, assim, há muitos anos, quando eu estava começando o oftalmo, eu fui numa reunião, dar uma aula até para o Cristiano Barçante, que ele não pôde ir, e eu achei ótima a oportunidade, mas assim, só tinha fera lá, né? Então, eu com meu inglês lá macarrônico, como diz o outro, foi lá em Cancún, mas foi uma experiência muito bacana. E tinha essa turma toda de trauma, né? Que fizeram todos aquela de Birmingham, né? Isso. Esses critérios, né? E um pessoal muito importante. Mas, assim, sua aula foi muito boa, que às vezes não deixa nem muita pergunta, né? E a gente quer, primeiramente, elogiar todos vocês de um modo... Olha, nós só tivemos uma reunião que suplantou essa reunião de hoje, porque como eu estou em todas, nós tivemos uma reunião só até hoje. Hoje teve mais de 60 participantes, na grande maioria do tempo, e vocês realmente abrilhantaram. Então, a gente reforçar que escolhemos bem, né, a tríade que veio abrilhantar aqui, e o Marcos com a didática fantástica e os casos muito bem documentados e bom, sem comentários. O Luiz Felipe, a discussão estimulando, né, muito bem assim as discussões e o pessoal elogiando a todos e fechando com o Zé Aloísio, que não deixou dúvidas, né? Assim, realmente a importância do IFEMA. Eu lembro que o Zé Aloísio sempre trabalhou muito preocupado com o IFEMA, porque realmente tem o time, né? Aquela impregnação da córnea, por exemplo, é crucial. Se ela acontece, né? Além do glaucoma que vem, que você falou muito bem. Eu queria agradecer a todos e queria saber se vocês querem fazer algum fechamento, né? Nós estamos aqui entre amigos, às vezes alguma mensagem, né? Fiquem à vontade, viu? Podem usar a palavra, estamos em casa. Molinário, eu queria agradecer. Sempre são assuntos importantes, né? A gente vê casos de retina, às vezes a gente deixa passar. Então é importante lembrar dessas coisas, em especial sistêmicas, né? Dessa anamnese. Acho que o IFEMA é uma alteração importante, porque a gente tem muitos traumas e a gente às vezes deixa passar um pequeno nível, alguma coisa, e isso depois pode levar a uma alteração. E úlcera de córnea, que aí é um clássico da oftalmologia, grande, muita coisa, mas precisando, estou sempre à disposição. Agradeço sempre o convite muito gentil da SMO. Obrigado. Obrigado você. Eu gostaria novamente de agradecer, né, a todos e dizer o seguinte, nós sempre temos que ter um rigor muito grande com o prontuário. Eu acho que, mas na urgência isso é mais importante ainda, porque você não conhece o paciente e nós não sabemos aí, eventualmente, o que pode haver de desfecho médico legal nessa situação, e muitas vezes pode estourar aí para o lado da gente que estava ali na hora de ajudar, mas que você pode virar o vilão, você pode virar o culpado de uma coisa que você se batalhou para fazer bem feito. Então, uma coisa que eu sempre fiz questão de escrever na minha descrição cirúrgica é a dificuldade do caso. Então, às vezes, um caso de trauma, eu sempre escrevi, olha, caso muito desafiador. Eu escrevi isso na descrição cirúrgica. Foi difícil por causa disso, tal. Tentamos várias vezes. Por quê? Porque num eventual desfecho ruim, sabe-se ali que você fez o melhor, você se esforçou. E diga isso para o paciente também, mantenha sempre uma boa relação, fala, olha, fizemos o melhor, nos esforçamos ao máximo, foi muito difícil, vamos aguardar, mas eu quero que você saiba que eu fiz por você ali o melhor, que eu me esforcei ao máximo para te entregar ali o melhor resultado. Nós não sabemos como que vai ficar, mas fique confiante que você recebeu tudo feito com muito capricho. O paciente ele fica feliz com isso, e é verdade, nós temos que falar isso para valorizar a importância do nosso trabalho e trazer esse conforto, porque muitas vezes a pessoa pode não ter um bom desfecho, ela fica achando que foi feita alguma coisa mais ou menos para ela, que não ficou bem feito. O conforto de saber que ela recebeu um cuidado carinhoso e cuidadoso, isso muda até a vida dela. Ela nunca vai ficar, ela vai ficar menos triste com aquele desfecho.
foi feito tudo que podia, né? Isso, exatamente. Isso é importante. A palavra é esforço. Obrigado. Valeu. Muito obrigado, E pessoal. o Luiz Felipe? Estou aqui, chefe. Muito obrigado, pessoal. É sempre um prazer rever aí Zé, professor Molinari, professor Marcos, né? É uma honra participar aí da SMO. O que vocês precisarem de nós é sempre um prazer. Eu estou à disposição para ajudar aí no que puder. Tá bom? Obrigadão, muito obrigado. gente. Boa noite a todos. E prestigiem a SMO, né? Porque ela está dando tudo que pode para manter a união dos oftalmologistas mineiros, né? É o que a gente tenta. E a valorização e defesa profissional. A gente tenta, cada encontro, a gente alterna entre valorização e defesa e depois um item técnico, científico, né? Para não cansar e para a gente sempre se defender de uma forma boa. Aí, o Zé Posso fazer Luísio um merchan aprendeu aqui, muito. professor? Lógico. Graças ao prazer. professor Molinari aí, a gente está no curso de lideranças indicado pela Sociedade Mineira de Oftalmologia e em breve a gente vai ter aí do nosso projeto que vai ser um sistema, um aplicativo bem legal de feedback e de avaliação dos residentes aí em toda Minas Gerais, que a gente faz questão que todos os serviços usem sem custo, né? Para que o residente saiba em tempo real se ele está cumprindo dentro da matriz de conhecimento que o CBO quer de vocês, se você está cumprindo as suas atividades profissionais com confiança, né? Se você consegue exercer, se você está exercendo com confiança e para tudo. E aí, com isso, você vai saber em tempo real o que você está indo bem, o que você não está indo tão bem e vai ter tempo para melhorar. Então, eu espero aí que em breve a gente consiga implementar isso aí aqui em Minas Gerais para poder os nossos médicos aí saírem mais bem formados e vai ser um grande diferencial aí na educação da medicina aqui em Minas Gerais, principalmente da oftalmologia. Então, vai ser um prazer implementar isso aí com vocês, graças ao professor Molinari aí. Não, graças a vocês lá e a Rosa Malena, né? Lá do IEP, e o pessoal da Comissão de Ensino e Educação, do qual eu faço parte, lá do CBO, está ansiosamente, né, aguardando esse desfecho, porque vai beneficiar não só Minas, né, como a gente espera os residentes todos, né, o Brasil do todo, Brasil, do Deus CBO. quiser. Vai ser muito bom. Então tá, Luiz. Parabéns, Obrigado, parabéns, professor. Marcos, parabéns, Aloísio, parabéns, SMO, né? E nossos agradecimentos à Associação Médica de Minas Gerais. E vamos em frente. Obrigado, gente. Boa noite a todos, viu? Bom descanso. Merecido. Tchau.